Boa Olá, noite, boa noite. boa noite, tudo bem, Pastor Messias? Estamos iniciando então a conversa dessa semana, depois eu já passo para o nosso convidado, né? Primeiramente, agradecer imensamente a presença dele, tá? Depois, só deixo passar aqui para o meu perfil aqui para atualizar ele e deixar ele público, né? Porque a transmissão ela acaba indo só para os amigos inicialmente. Deixa eu só atualizar aqui, dar um F5. Então, a nossa conversa de hoje, né, como eu já iniciei, dei um pequeno spoiler de arrancada, né, aqui, o pastor Messias Pereira, ele é pré-candidato a vereador do município de São Paulo, tá? Pré-candidato a vereador pelo PT no município de São Paulo. Aqui eu já vou deixar pública aqui para todas as pessoas poderem alcançar, então ela já está pública, né, a nossa live de hoje, tá? O pastor Messias Pereira, né, eu acabei vendo ele numa live com o pré-candidato a prefeito do PT no município de São Paulo, né, que foi escolhido Gilmar Tato, depois a gente pode falar algumas coisas nesse sentido, né? Esta temática é uma temática que tem sido bastante abordada, né? Eu, por exemplo, ontem acompanhei um pouco, né? Eu acabo acompanhando bastante, né? Transmissões e tal. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, conversando com um pastor chamado Daniel, né? Também acaba caindo um pouco nessa questão, tá? E por que essa temática cai né, na discussão, tá? Antes de eu passar, então, para o nosso convidado, né, uma pequena abordagem inicial. Primeiro porque é o seguinte, né, por mais que a nossa república, né, desde 1889, separou o Estado da Igreja, e, portanto, nós somos uma república laica, em que o Estado está separado da Igreja, nós não somos um país ateu, nós somos um país de maioria cristã, né, e um país de liberdades religiosas, né, liberdades religiosas que permitem que as pessoas podem professar o tipo de fé que quiserem do cristianismo, né? Ou de outras vertentes religiosas, que seja judaísmo, islamismo, religiões de cunho ligados ao xamanismo, outras possibilidades, hinduísmo, do Oriente, budistas e tudo mais, e mesmo religiões do cunho africano, né, o Umbanda, Candomblé, e é um país que, em certa medida, foi construído com base de respeito, né, entre as opções religiosas de cada um. Tanto é verdade que se você vai para a Bahia, você tem convivência, né, sincretismo, né, entre o catolicismo e as religiões africanas, tá? Mais do que isso, né, quando a gente coloca, e por isso que o título é tolerância religiosa e não intolerância religiosa, porque é a questão de querer positivar esse debate, né? Nós temos em Jesus Cristo, né, uma figura, independente da pessoa ter fé ou não, Jesus Cristo era uma figura extremamente tolerante. Jesus Cristo era uma pessoa que optava pelos mais pobres, pelos leprosos, né, que era contra a hipocrisia, tanto é que falou que as pessoas que quisessem, né, que não tivessem pecado, que atirassem a pedra, né, para matar por apedrejamento a prostituta, né, lá naquele período. E é um sujeito que foi perseguido no seu período, né, e morto, né, morto por uma pena de morte, diga-se de passagem, né, uma pena de morte romana, né, e depois o Império Romano, depois de perseguir Jesus Cristo e os seus seguidores, adotou, né, as bases do que nós chamamos hoje de cristianismo, com a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso é uma questão histórica muito comprida, muito grande para a gente debater, mas o dado concreto é que nós temos, né, as várias possibilidades de cristianismo, seja no cristianismo, seja no catolicismo, desculpa, no cristianismo ortodoxo, e depois, né, com a reforma protestante do Lutero, né, aí já nós estamos dando um pulo histórico bastante grande, as variáveis do protestantismo, né, que aqui no Brasil, né, tem várias variáveis, então, né, tanto da igreja luterana, calvinista, anglicana, né, e tudo mais, e as variáveis pentecostais e neopentecostais, né, o pastor, né, ele me disse que é da igreja batista, uma variável pentecostal, no caso da igreja batista. Mais do que isso, esse livro que eu li há poucos dias, organizado pelo Mauro Lopes,
aqui a capa é preta, vai ser difícil. Mauro Lopes ele é apresentador do Giro das 11 no canal Brasil 247. O título do livro é Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. E ele resgata vários religiosos de várias matizes, religiosos evangélicos, religiosos católicos, teólogos que não, como é o caso do Leonardo Boff, que não é necessariamente ligado mais à Igreja Católica, mas pratica, né? É um teólogo formado, né? Pessoas ligadas a Umbanda, Candomblé, falando de como o próprio Lula é um sujeito espiritual, no sentido da sua fé, das suas crenças, e da sua força, né, que o transformou, então, nesse grande líder nacional. Portanto, esse debate, né, ele é um debate que trata com respeito, né, às várias possibilidades de fé, né, e por isso tolerância religiosa, em contraponto à intolerância religiosa, sabendo que o país é um país laico, tá? Sabendo que esse é um país laico, mas também sabendo que esse país é um país extremamente religioso e que a religiosidade foi usada, né, no processo eleitoral de 2018, depois a gente vai entrar nessa seara, nessa discussão, né, de maneiras então, a forçar a tese, né, de que cristão bom era o cristão que votava em Bolsonaro, tá? Foi um pouco isso que se construiu, né? E isso não é só no neopentecostalismo, no pentecostalismo, no catolicismo também se forçou essa tese. Então, essa pequena introdução, tá, para começar o nosso debate. Falei até demais, né? O nosso convidado que precisa falar mais, tá? Mas eu passo para ele, então, para a saudação inicial, agradeço imensamente, e para que você se apresente adequadamente a quem nos ouve, a quem nos acompanha, ok? Olá, César, boa noite. Olá, os companheiros, as companheiras, os irmãos, as irmãs, os amigos, as amigas. Estou feliz de estar nesse momento aí, juntamente, né, com todos vocês nessa live para discutir, conversar um pouquinho, né, a respeito de algumas questões, né, que envolvem políticas públicas. Eu sou o pastor Messias Pereira, sou pastor da Igreja Batista, Venha Teu Reino, aqui em São Paulo, Pirituba. Sou pré-candidato, né, pelo Partido dos Trabalhadores, agora nas eleições de 2020, pelo PT. Eu fico muito feliz, porque quando se fala em políticas públicas, não tem como não falar das religiões, né? Até porque as religiões, elas é uma grande parcela da população, porque a maioria da população brasileira tem uma religião, seja ela católica apostólica romana, ou católica apostólica cristã, ou até mesmo de vários outros segmentos, como espíritas, entre outros. E quando alguém me chama para um debate como esse, eu fico feliz, né? Eu não digo debate, mas uma conversa sadia, né? Uma conversa onde aflora, na verdade, os nossos conhecimentos. Porque se tem uma coisa, César, que a nossa sociedade ela não pode ter, é falta de informação ou falta de conhecimento. Até porque diz na palavra de Deus que por falta de conhecimento o povo dele perece. Se o povo de Deus perece por falta de conhecimento, imagina a sociedade, né? Perece por falta de conhecer a realidade, de conhecer o que é bom para eles, conhecer o que é bom para a sociedade de uma forma como um todo, né? E eu fico feliz as perguntas que chegaremos, né? Se não a responder, mas chegaremos aí a pensar um pouco, né? A pensar um pouco mais nas veracidades dos fatos, né? Então, nesse momento, eu estou feliz de estar, né, nessa conversa com todos e à disposição. É isso aí. Então, as pessoas já estão chegando, né? Agora nós já estamos aumentando aqui. Compartilhei em alguns grupos, né? Enquanto eu estava prestando atenção, mas eu
como não tenho um assistente técnico, até a minha esposa, ela me ajuda, faz a arte e tal, ela que fez, mas aqui no computador aqui, eu que estou sentado aqui, compartilhei alguns grupos, as pessoas estão chegando. Eu só queria deixar, então, inicialmente, antes de voltar para o seu debate, dizer que, assim, essa transmissão sempre é ao vivo, no meu perfil no Facebook, sempre às 18h30, tá? 18h30 das segundas-feiras, a menos que aconteça algum imprevisto, mas eu tenho feito esse debate chamando pessoas de várias partes do país, e inclusive do mundo, né? Teve um juiz equatoriano, o Pablo Tinajero Delgado, que teve num dos nossos debates falando sobre lawfare, tá? Um juiz do Equador, morador de Quito, no Equador. A transmissão sai ao vivo agora e tem. Aliás, foi o Elicélio, tá, que me disse isso, né? Que eu tenho que ajudar, que o meu conteúdo lá no canal no YouTube, eu tenho que divulgar para alcançar mais no YouTube também. Então, eu vou fazer um pedido bem solidário para as pessoas. Quem quiser se inscrever no canal no YouTube, César Capitânio, pode se inscrever, tá, pessoal? Alcançar mais e tal. Também lá naquele. Porque essa é uma coisa que eu comecei depois, não faço tanto a divulgação, mas os vídeos eu baixo ao final da transmissão, coloco no canal no YouTube. Então, quem quer se inscrever é de graça, não custa, não é mensalidade, nada, né? Também no canal no YouTube, para aumentar, dar mais alcance e vazão também a esses debates, a essas falas, a essas lideranças importantes que estão se colocando, né? Seja do movimento social, seja sendo pré-candidato por um partido de esquerda, né? Um partido importante, né? Como é o caso do pastor Messias Pereira. Bueno, dito isso, pessoal, eu então vou falar então inicialmente exatamente disso, né? O PT, né? O PT tem uma história, digamos assim, mais próxima à Igreja Católica, né? Do ponto de vista da sua construção lá nos anos 80, né? Setores ligados à teologia da libertação da Igreja Católica, né? Se juntaram aos sindicalistas do ABC, dentre eles Lula, né? Se juntaram a intelectuais, né? Intelectuais da USP, principalmente, e depois foram espalhando pelo país, né? Construíram um partido político, né? Mas que acaba tendo uma identificação maior, né? Com o catolicismo. Na nossa região aqui do oeste de Santa Catarina, só para o pastor Messias compreender, muitas das lideranças políticas do PT, inclusive o deputado federal Pedro Kizai, que é aqui de Chapecó, o ex-prefeito José Fritti, que foi prefeito de Chapecó, o falecido Marcelino Chiarello, que foi um vereador do PT aqui em Chapecó, tantas e tantas e tantas lideranças, a Eva Maria, que foi ministra do governo Lula, do governo Dilma, são pessoas que foram criadas, né, ou eram seminaristas da Igreja Católica, ou das pastorais e tudo mais, mas não podemos desconsiderar, por exemplo, que a Benedita da Silva, negra, periférica, empregada doméstica, né, na sua adolescência, né, é evangélica e é fundadora do PT desde os anos 80, foi vice-governadora, foi deputada federal, foi governadora, foi senadora, e atualmente, além de deputada federal, é a pré-candidata a vereadora do PT no Rio de Janeiro, né, no município do Rio de Janeiro. Pergunta que eu te faço, né, pastor Messias, você optou então pelo PT, tá, em São Paulo, a ser pré-candidato a vereador pelo PT em São Paulo. Queria que você falasse um pouco disso, dessa tua primeira experiência como pré-candidato e do legado das construções, né? Você estava me falando um pouco antes do PT, da pré-candidatura do Gilmar Tato, né? Ou daquilo que foi construído nas gestões da Irundina, da Marta, do Haddad, né? Dessa ligação com a periferia e de por que você se candidatou, se colocou como pré-candidato, no caso, né, a vereador em São Paulo. César, quando nós falamos de PT, a gente não fala, eu particularmente, apenas de um partido. Nós estamos falando de uma organização que deu vida a quem não tinha vida. Eu acredito que você não sabe, mas eu sou natural de Palmares, fica no interior de Pernambuco, e Pernambuco fica no nordeste do país. Antes do governo Lula, o governo federal, a gente não sabia o que era um presidente da República, a gente não sabia o que era políticas públicas, a gente não sabia o que se fazia um governante. Por quê? Porque os governantes,
até os prefeitos, para você ter uma ideia, era muito distante das pessoas que padecia algo, ou padecia com a fome, ou com desemprego, ou até mesmo com a falta de recursos na educação. Essas pessoas estavam esquecidas pelo poder público. Quando, a partir do momento que o PT, ele entra, o governo Lula entra lá em 2003, começa a ter uma transformação, né? Uma transformação para quem? Para os que mais necessitavam, para os que mais precisavam. E no norte, no nordeste, as pessoas padeciam muito, não por falta até mesmo de vontade para se trabalhar, ou por falta de coragem para enfrentar o dia a dia, mas por falta mesmo de oportunidades. Se tem uma coisa que dificulta muito políticas públicas, é falta de oportunidade. O PT, ele trouxe oportunidade. O PT, ele incluiu, na época, o pobre na União. O PT, ele fez programas sociais em níveis nacional, aonde entrou em muitos lugares onde talvez era impossível ver vida. César, existiam cidades do Nordeste que você passava de ônibus ou até mesmo de algum veículo aéreo e você só via seca, você não via vida. Se você olhasse para uma casa lá no canto da estrada, você dizia, eu nunca que moraria, nunca que passaria um dia aí. Como que esse povo suporta morar aí? Como que esse povo vive, esse povo padece fome? Na época que o PT entrou, ele trouxe água, ele trouxe luz para todos, ele trouxe o Bolsa Família, ele trouxe oportunidade, Minha Casa Minha Vida, ele criou muitos programas relacionados à educação, ProUni, FIES, em uma grande escala. Então, eu não estou falando apenas de um partido, eu estou falando de uma ferramenta aonde foi oportunidade para muitos. Eu fui uma pessoa que fui contemplado na gestão PT. Eu fui uma pessoa que estive usufruindo dos programas federais, os programas sociais, e hoje eu sou o que sou porque eu tive apoio, aonde a minha família, que não é uma família de uma aquisição financeira boa, né? Mas houve oportunidades. Se alguém chegou a algum lugar porque teve oportunidade, seja do pai, seja da mãe, ou porque já nasceu ali já com com aquela oportunidade que muitos não tiveram, esses outros que não tiveram foi pelo Partido dos Trabalhadores. Então eu sempre tive um olhar voltado de amor para o PT. Eu sempre aplaudi o PT de forma consciente, de forma humana, e sempre fui compreensivo, que foi o único partido que fez história, foi o único partido aonde as pessoas que usufruíram das políticas públicas do PT tiveram sucesso. E quando eu não tinha interesse de me tornar pré-candidato, mas a partir do momento que eu comecei a exercer a função de pastor, eu comecei a ajudar a estar mais próximo do povo. E eu estou falando do povo da periferia, sabe? Dessas pessoas que mais necessita, que mais precisa. E eu caminhando em muitos lugares, eu comecei a ver coisas que eu pensava que nunca viria, né? Como pessoas morar na maior capital, na maior metrópolis, né, do país, se não da América Latina, e não ter um endereço, não ter um CEP,
não chegar correspondência para essas pessoas, porque essas pessoas, elas moram em ocupações. E só na cidade de São Paulo, César, nós temos mais de 1.750 áreas ocupadas. E muitas das vezes as pessoas dizem, mas são pessoas que gostam de invadir os terrenos das pessoas. Não, não, não. É por falta de políticas públicas, onde o salário dessas pessoas não dá para pagar aluguel, para fazer mercado, para pagar os seus custos adicionais, porque é um salário muito pequeno, e essas pessoas, né, vê esses terrenos que também não são pago impostos muitas das vezes pelas grandes empresas, e eles ocupam, mas eles se submetem a muita coisa. Eles se submetem a estar num lugar sem água, a estar em um lugar sem esgoto, a estar em um lugar onde não tem sequer, talvez, uma confiança de dizer que vai dormir e que se vai acordar com uma possível reintegração de posse, ou se vai acordar e de repente alguém vai tirar na base da bala de borracha ou na base ali do gás, da bomba de gás. Então, César, é uma situação complicada. Quando eu comecei a ajudar muitas pessoas nas áreas periféricas, através da palavra de Deus, através do amor, através do incentivo do amor, através do partir do pão, através da graça de Deus, eu comecei a pensar e a dizer, por que não ajudar essas pessoas agora de uma forma de políticas públicas e de uma forma maior, de uma forma que abranja mais pessoas, porque o meu recurso, ele é pouco. Se talvez eu conseguir ajudar uma ou duas pessoas das que realmente estão precisando, isso é legal, isso é bacana, Deus está vendo, mas a partir do momento que entra bons governantes, boas pessoas com o intuito de ajudar o próximo, pode ter certeza que a política ela se torna mais valente, a política ela se torna mais robusta, e é isso que eu vejo no PT. Não existe nenhum outro partido, César, nem em São Paulo e nem em nenhuma região do Brasil, que seja uma ferramenta certa para ajudar os que são menos vistos pelo poder público, né, pela a sociedade de modo geral. Então, é necessário a gente trabalhar com um único partido que pode fazer mais um pouco, que é o PT. Fez no passado, e eu acredito que agora é o único partido apropriado para estar retomando novamente os trabalhos de políticas públicas. Muito bom, e quero fazer algumas ponderações, né? Primeiro, eu não sabia que você era nordestino, né? Por coincidência, o Palmares, nós já estabelecemos aqui, eu e a minha esposa fizemos 2 viagens para o Nordeste, uma no sertão, pois até vou relatar para ti, e outra no litoral, lá mais a parte lá de Jericoacoara, Fortaleza, até São Luís do Maranhão, né? Mas ali Palmares, eu até já tinha desenhado um roteiro, agora com a pandemia estragou um pouco aí fazer Maceió, Murici, ali visitar lá Zumbi dos Palmares, chegar em Palmares, quem sabe até Garanhuns, que é a terra ali da onde partiu o Lula, no caso, né, ali Caetés e tal, sim. Tinha pensado. Mas a primeira viagem que nós fizemos para o Nordeste, eu quero relatar para ti, porque tem muito a ver com o que você disse, tá? Nós chegamos em Petrolina. Petrolina é uma grande cidade, né, de Pernambuco, no meio do sertão, mas que tem um rio, né, o Rio São Francisco, e que por ter um rio, você consegue produzir. E produzir um monte de uva, de goiaba, de irrigada no caso, né? Mas você tem um campus da Univasf, criada no governo Lula. Se do outro lado do rio tem Juazeiro, na Bahia, tem campus da Univasf, criado no governo Lula. Se desloca na rodovia, você passa por Cabrobó, você deve conhecer melhor, no caso, tem o eixo que o Bolsonaro esses dias inaugurou, mas ele fez 3% da obra. Quem tirou do papel foi o Lula. Daí chegamos em Petrolândia, nós fomos no outro canal, aquele que já está inaugurado lá, que é o eixo que vai até Monteiro, na Paraíba, né? E nós visitamos a obra da transposição, estivemos lá na obra da transposição. E aí também uma obra iniciada no governo Lula, praticamente concluída no governo Dilma, e um relato extraordinário dos caras, o seguinte, municípios que estavam em colapso hídrico,
Campina Grande, na Paraíba, o açude que eles tiravam água estava em 3%. 3%. Os caras tinham água num dia, 2 dias ficavam sem água. Esse era o relato. Então é algo extraordinário. Aí depois nós se deslocamos, fomos até Paulo Afonso, na Bahia. Tem campus da Univasf. Nós passamos por Delmiro Gouveia, em Alagoas, tem campus da UFAL, criado tudo no governo Lula. Piranhas, que é Sim. onde lá mataram o grupo do Lampião e tal, nessa região aí entre Alagoas e Sergipe, tem um instituto federal lá, criado no governo Lula. Mas isso não é só no Nordeste, tá, Pastor Messias? Aqui no Sul, essa casa que eu estou é uma casa financiada, mas é uma casa, minha vida, como a maior. Na verdade, aqui é FGTS, mas aqui nós temos um loteamento inteiro que surgiu perto do campus da Universidade Federal, criado no governo Lula em 2009. Estava te falando, 92% dos nossos estudantes são estudantes que saíram da escola pública. Gurizada pobre, filho de agricultores, filhos de operário de agroindústria, né, filho de trabalhadores da construção civil que estão estudando. Né? Eu, quando estudei, sendo pobre também, de origem humilde, filho de agricultor familiar, tinha que pagar faculdade com uma pequena bolsa, mas com um extremo sacrifício. Agora eu trabalho numa universidade pública, que eu passei no concurso público, em que eu fiz um mestrado de graça, pela primeira vez na vida que eu estudei de graça, né? É extraordinária essa transformação, e eu quero dar o testemunho de tudo que você relatou, né? E saiba que está no roteiro visitar sua terra natal, lá, essa região, então, ali, Terra da Barriga, né, que eles Você dizem, vai né, gostar. dos Palmares e tudo mais, interessante. Mas então, eu já falei bastante, né, de novo, né, eu quero retomar contigo aqui, né, que você fale então um pouquinho de São Paulo, do cenário de São Paulo, tá? Você falou antes um pouco do Gilmar Tato, de toda essa história que ele tem, né, também de ter trabalhado nas gestões, né? Eu conheci aqui em Chapecó o Guilherme Boulos, que também tem uma trajetória importante. Eu acho que o PSOL e o PCdoB são partidos que também têm o seu valor de luta, né, do ponto de vista, principalmente o Guilherme Boulos, né, esse envolvimento com a periferia, Sim. né? Só que é o seguinte, né, aquilo que você fala do PT, né, não é soberba, né? É que o PT, comparado ao PSOL e ao PCdoB, é um partido que tem uma base nacional muito mais ampla. Mas assim, são tanto a pré-candidatura do Gilmar Tato, como a candidatura do Guilherme Boulos, como a pré-candidatura do Orlando Silva, para mim são candidaturas que estão num campo da política, de defesa da democracia, da defesa dos trabalhadores, bastante importante. Eu queria que você falasse um pouco isso, né, dessa disputa, né, da importância de ter o Gilmar Tato ir para o segundo turno, né, enfrentar, quem sabe aí o Covas, ou não sei, o Bruno Covas, não sei quem vai ser o candidato mais à direita, mas a importância desse legado, dessa história e da pré-candidatura do Gilmar Tato nesse sentido, tá? Bom, César, o Gilmar Tato, ele é o mais preparado para estar disputando agora as eleições de 2020. O Gilmar Tato, ele tem uma história vasta, né, na política, entrando aí no Partido dos Trabalhadores no ano de 80, sendo também deputado estadual, foi deputado federal. Gilmar Tato, que também nas gestões do governo petista aqui na cidade de São Paulo, foi um dos inventores também ali do transporte, aliás, do bilhete único, né, relacionado ao transporte público da capital, tendo uma contribuição enorme no Partido dos Trabalhadores também, administrando também a questão da comunicação do partido. Ele foi o presidente de comunicações, uma pessoa que tem uma história muito bacana, muito boa, e o mais importante Inclusive que eu acho... na periferia, né? Isso, e uma coisa que eu acho muito importante no candidato não é apenas a sua história, mas a sua intenção, né? Qual é o objetivo do Gilmar Tato? É governar para todos, né? Mas qual é a prioridade do Gilmar Tato? As áreas periféricas, né? As áreas das pessoas que realmente necessitam de políticas. Agora, no ano de 2021, César, para você ter uma ideia, vamos vivenciar o momento pós-pandemia. Eu acredito que
nós estamos atravessando, nós vamos atravessar. Poderia ser melhor se tivéssemos aí um governo federal mais competente, onde adotasse as medidas cabíveis para uma melhoria para combater aí, né, a pandemia que nós estamos enfrentando. Mas após essa pandemia, vamos ter aí algumas dificuldades muito grandes. Mas quem vai sofrer mais é justamente as áreas periféricas da cidade, tá? É o pai de família, é a mãe de família, é a pessoa que sai para trabalhar às 4 horas da madrugada e só chega 8 horas da noite para sair novamente 4 horas da madrugada, que infelizmente vai ter salário reduzido, que infelizmente vai ter muitos benefícios cortados, né? Que certo que os benefícios, as conquistas não vão ser cortadas a partir de 2021, já foi cortada a partir do momento que a nossa presidenta, Dilma Vana Rousseff, saiu do poder quando começou a ter o governo Temer, em seguida o governo Bolsonaro. Aí teve cortes total, né, de muitas coisas, mas agora, após pandemia 2021, vai ter muito mais corte. E a justificativa vai ser que a pandemia fez com que isso acontecesse. Então, nós devemos pensar como mentes grandes, né? Mentes grandes. Mentes grandes discutem ideias, né? E as ideias hoje propostas pelo candidato Dilma Tato são as melhores. O PT, ele sempre teve os 3 pilares, né? Foi construído através dos trabalhadores, através do sindicato e também uma grande contribuição pela igreja. E a partir daí teve muito sucesso, porque trabalhou para as pessoas que mais necessitavam, né? E o que é que vai acontecer em 2021? É justamente o que nós fizemos lá atrás e deu certo. É governar para as pessoas que mais precisam, é governar para as pessoas que mais necessitam. Não existe essa de dizer que vai governar para os grandes empresários, para os banqueiros. Essas pessoas já têm muito, César. Essas pessoas, elas até mesmo devem e não paga para a União, né? Não porque não tenha, mas porque eles não querem, então são gananciosos. É necessário dar suporte ao trabalhador. É necessário, agora, pós-pandemia, o Gilmar Tato dá uma assistência a essas áreas periféricas. Temos muitas comunidades em São Paulo, né? Representa muito mais da metade da população da cidade. Existem milhões e milhões de pessoas que necessitam de políticas públicas. Há milhões de pessoas que necessitam de um governo de qualidade, de um governo com capacidade de governar, com vereadores competentes. Eu falo, César, que essa minha agora candidatura a pré-candidatura a vereador da cidade de São Paulo, às vezes as pessoas me perguntam qual que é o seu projeto? Qual é o teu projeto que tu visa para a nossa cidade? E eu volto essa pergunta para ele. Você é meu eleitor. O que você vê que mais necessita no seu bairro? Eu começo a notar, sabe por quê? Porque nós temos que acabar com essa ideia que os políticos, eles que fazem, acabar com essas ideias. Não, os políticos, eles são ali pessoas que estão prontos para servir. Então, quem vai mandar, quem vai dar ordem no mandato do pastor Messias Pereira como um futuro vereador da cidade de São Paulo? Quem que vai mandar os eleitores do pastor Messias Pereira? São eles que vai dizer o que mais necessita, porque talvez eu possa ir, César, aí na tua região e dizer que aí está precisando de um terminal, eu posso ir aí dizer que aí está precisando de uma ponte, beleza, mas existem prioridades. É você, César, que sabe o que tem dentro do teu armário. É você que sabe o que tem dentro da tua despensa. É você que sabe se falta o óleo, se falta o açúcar, se falta o café. É você que sabe. Então, quando a gente fala numa campanha
agora das eleições de 2020, e se fala em Gilmar Tato, ele é o candidato mais pré-candidato mais preparado para vencer e para fazer pela população de São Paulo. E quando se fala em vereador, o pré-candidato mais preparado e mais competente na cidade de São Paulo é o pastor Messias. Nós não estamos enfrentando essa campanha, César, simplesmente para estar no poder. Não, nós estamos enfrentando a favor da democracia, a favor daqueles que mais precisam, a favor da mãe de família, do chefe de família, das crianças. É isso que nós queremos, é política de qualidade. Muitas pessoas, César, muitas das vezes joga pedra no PT, não é pelos erros do PT, é pelos acertos. O PT acertou muito. E você acha que a burguesia, você acha que as pessoas que têm um poder aquisitivo bacana, legal, você acha que eles ficam felizes em ver um pobre em uma universidade? Você acha que eles se sentem felizes de ver os pobres desenvolvendo, crescendo? Não, porque a mentalidade ainda dessas pessoas está lá atrás, na época da escravidão, que eles têm que crescer, eles têm que desenvolver, o pobre não, o pobre tem que ficar estacionado e servindo como escravo para eles. Vamos mudar essa situação. Em 2021, eu tenho certeza que a prefeitura da cidade de São Paulo terá um prefeito competente à altura para responder a este governo fascista que aí está, responder para esse governador, né, que muitas das vezes aí faz apenas aquilo que os empresários pedem, aquilo que a mídia pede, mas não dá o valor devido às áreas mais periféricas. Então, pode ter certeza, essa nossa pré-campanha do candidato Gilmar Tato, do pastor Messias Pereira como vereador, vai desenvolver agora, eu tenho certeza, vai aflorar muitas ideias. A população está trazendo ideias para que nós possamos colocar no plano de governo. A população que está ditando, é o povo, é os eleitores que estão ditando. Então, quando se fala em Gilmar Tato, pode ter certeza, sem sombra de dúvida, é o pré-candidato mais preparado para disputar agora as eleições de 2020. Mais, né? Você está vendo algumas pesquisas, ele estava em quarto lugar, agora subiu para terceiro, estava lá em 3%, mas agora as pessoas estão conhecendo, estão vendo a história do Gilmar, já estamos em 7%, já estamos indo agora para o segundo colocado. Nós vamos crescer sim, nós vamos crescer nessas eleições, nós vamos fazer um trabalho bacana aí para essas pessoas que realmente mais precisam. Isso aí. Agora, chegando aqui alguns comentários, minha companheira aqui, a Marineva Macali, está dizendo que o Lula é o melhor presidente do Brasil. O Arlindo Simão é pré-candidato a vereador do PT aqui em Guatambu, no nosso município, né? Está falando boa noite, companheiros. Inclusive, agradecer ao Arlindo, ele fez uma sala de reunião num grupo aí, agora eu acabei vislumbrando até que você falava. Até do ponto de vista daquilo que você falou, né? Eu também acompanho um pouco o noticiário, né? E também acompanho um pouco das pesquisas em outros momentos, né? O Haddad lá em 2012, né, quando ele se elegeu prefeito, ele saiu com 3%, né, em abril, maio tinha 3%, passou o segundo turno e derrotou o Serra no segundo turno, né. Em 2016, num período ruim para o Partido dos Trabalhadores, né, foi uma catástrofe, né, aí no ABC perdeu todas as prefeituras, praticamente, só ganhou, acho, Franco da Rocha, né, que eu acho que era uma prefeitura do PT, mas em São Paulo mesmo, o Haddad, quando era o mês de julho de 2016, eu lembro que ele tinha 5% dos votos, atrás da Erundina, que era candidata do PSOL, e da Marta, que foi prefeita do PT, as duas que foram prefeitas do PT, né, que era candidata pelo MDB, mas o Haddad terminou em segundo as eleições, né? A questão é que o Dória, né, disparou, foi aquele fenômeno do marketing e tal. Para mim, assim, o Dória é muito marqueteiro, né, tanto é que ele larga a prefeitura, né, e obviamente que assim, né, o jogo é jogado, né, assim, não existe ninguém que ganhou uma eleição e nem que perdeu uma eleição antes de iniciar, né. O dado concreto é que o Bruno Covas é o atual prefeito, né,
teve uma grande exposição midiática por conta da doença dele, né, da saúde dele, e que a gente lamenta, né, pela doença, né, é um ser humano, enfim, a gente deseja que ele se recupere, né. Obviamente tem outros nomes ali já colocados, né, o Márcio França é muito conhecido, né, foi candidato a governador, foi para o segundo turno, né, você pega o Russomano, tá todo dia na TV, são nomes já consolidados. E o Gilmar Tato não é um nome tão conhecido assim, tanto é que assim, a gente quando olhou aqui de fora, né, quando o Haddad não quis ser pré-candidato a prefeito, a gente até achava que o PT escolheria o Alexandre Padilha, porque aqui no Sul a gente conhece um pouco mais, ouve falar um pouco mais. Daí quando a gente vai pesquisar o Gilmar Tato, ele tem uma trajetória, uma história, acabei acompanhando, assistindo algumas lives, ele tem muito conhecimento de São Paulo, ele conhece, ele é um PT Sim. meio de base, um PT meio das bases. Ele conhece também, César, São Paulo de palmo a palmo, né? Ele participou praticamente aí dos governos petistas, nível municipal, estadual, né? Conhece cada bairro, conhece cada situação dos moradores. Então, assim, eu já pude perceber realmente que é um candidato que sabe o que a cidade precisa e necessita, né? E sem contar que ele foi candidato a senador e fez 770 mil votos, eu estava olhando, né, em São Paulo, então fez uma votação importante. E o PT é um partido grande, né? Eu ouvi falar em 170, 180 mil filiados no município de São Paulo. É um partido forte, então, no município de São Paulo. Tanto é que já governou 3 vezes, né? Por 3 vezes e sempre saiu lá de baixo e teve chegada, teve arrancada. Então, enfim, é importante esse teu relato. Mas agora eu queria puxar para a pauta religiosa, né? Para a questão da tolerância religiosa. E pergunto para ti, né? Um cristão, né? Evangélico, né? Pentecostal, tá? O que e num país que é laico, né, as pessoas podem ter liberdade religiosa, mas que é um país laico, né, como essa mescla perigosa, fundamentalista religiosa, que fez com que pessoas fizessem sinal de arminha, né, dentro de igrejas, inclusive, né, que você vê sujeitos como Silas Malafaia falando que quem é cristão de verdade tinha que votar no Bolsonaro, né? Já o Leonardo Boff disse que o Bolsonaro é exatamente o anticristo, tá? Como que você explica isso? Como que você explica esse fenômeno, né? Como que você compreende que a gente precisa da parte fundamentalista religiosa eliminar o fundamentalismo religioso? Eu acho que as pessoas podem ser cristãs e votar em quem elas quiserem, na direita, na esquerda, no centro, né? Mas também da parte da esquerda compreender esse fenômeno, né? Esse fenômeno que foi muito forte, né? E saber dialogar com esse eleitor periférico também, por vezes, né? Que é acolhido dentro das igrejas, né? E que por vezes votou no Bolsonaro por uma série de razões, por uma série de construções, por uma série de embates e às vezes de fake news também, é verdade, mas como que você compreende esse debate ali e nesse cenário, nessa temática, ser tolerante do ponto de vista da religião e da liberdade religiosa das pessoas? Bom, César, o que houve, na verdade, aí nas eleições de 2018 foi o esperado, né? Foi o esperado. As pessoas, elas tomaram aí as suas decisões para quem levaria o seu voto, falando especificamente do povo evangélico, o povo cristão que acredita no cristianismo. Eles votaram baseado em notícias que praticamente todas foram fake news. Havia-se, nas eleições de 2018, acredito que você vai se recordar, que haveria um comentário que o PT iria fechar igrejas. Bom, baseado em que código penal ou baseado em que estatuto, eu não sei. Mas, e não assim, fechou em 16 anos, em 15 anos, 16 anos, não fechou? Isso, passou muito tempo no poder e nunca fechou a igreja, mas em 2018 estavam crentes, tá? Por quê? Porque havia disseminações nas redes sociais, e envia WhatsApp,
Instagram, Facebook, Telegram, que o PT iria fechar igrejas. O que eu aprendo e o que eu vejo com isso, César, é algo muito espantoso e preocupante. É algo muito espantoso e preocupante, porque foi algo orquestrado de forma muito inteligente por esse governo, ou por algumas pessoas, baseado no governo, que, assim como houve aí uma entrevista com aquele grande influenciador digital, agora me foge a memória, que ele, inclusive, esteve lá no Fantástico também, o Felipe Neto. Felipe Neto, né? Ele ali mostrando que existia, né, como se fosse um efeito pirâmides, aonde os grandes, os que estavam no topo, não era detectado, mas a grande massa de redes para produzir fake news e lançar notícias fake news, houve em 2018, tá? Foi algo muito orquestrado. Ele se utilizou muito de redes sociais, da influência digital. Ele pensou como um ser humano pensante. Ele falou: a metade ou mais da população é cristocêntrica. A população do Brasil acredita em Cristo, então vamos nos utilizar da fé das pessoas. Vamos simplesmente, já que se a gente falar de um partido que fez muito e de um partido que jamais perderia uma eleição, eles não vão sair do PT, não vão sair do governo jamais, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele pela fé, vamos falar que eles vão fechar igrejas, vamos falar que vão criar kit gay, vão dizer que vai dar mamadeira disso, daquilo, e tudo que foi da forma mais baixa, da forma, pior que eles podiam fazer, eles fizeram. Eles jogaram tudo ou nada. E eles, infelizmente, não só perderam o meu respeito, como eles perderam também o meu voto, pelo simples fato deles se utilizar da fé das pessoas para poder chegar ao poder. E tanto é verdade que tudo aquilo que é chegado de forma desonesta, tudo aquilo que é conquistado de forma desonesta, de forma compulsiva, acaba que caindo com muita rapidez. E o que é o que está acontecendo com ele, com a família dele, com o povo. Eles mexeram, o César, com quem não deveria. Eles se utilizaram da fé de quem não deveria, que é do povo que crê em Deus. Se existe uma coisa que é inviolável, eu como pastor, como cristão, como ser humano, como pessoa de boa índole, de bom caráter, eu sei disso. Pode, talvez, me chamar de chato, pode falar uma par de coisa comigo. Agora, por favor, não questione a minha fé. Por favor, não... E foram isso, eles mexeram no lugar mais sagrado, eles tocaram no lugar onde não era para tocar. E eles fizeram isso de forma muito pensativa, muito calculada, de forma fria, de forma calculista em 2018. E, infelizmente, os grandes líderes espirituais, infelizmente, apóstolos, pastores, bispos, reverendos, eles apoiaram, porque havia uma indignação dentro ali do coração das pessoas, porque havia essa disseminação de notícias falsas e eles tomaram como se fosse verdade. Tá? Então, quem foi ludibriado? Quem foi enganado? Foi os evangélicos? Foi os católicos? Foi os espíritas? Não só, mas também os grandes líderes religiosos. Porque há dentro da religião, e é bem verdade, que há um anúncio que Jesus vai voltar, e realmente Jesus está para voltar, porque isso daí é inquestionável, isso é algo, a fé que eu acredito, eu preciso ser respeitado, se alguém também não acredita, eu vou respeitar também, mas Jesus vai voltar. Então, é necessário fazer o quê? Pegar esta fé,
lá em 2018 eles fizeram isso, pensaram, né? É necessário pegar essa fé e jogar um monte de fake news e dizer que o PT é o partido do demônio. Vamos demonizar o PT. Vamos dizer que quem é do PT é do diabo. Tanto é que a maioria hoje das pessoas que às vezes fala comigo, pastor, você é pré-candidato, que partido? E quando eu falo Partido dos Trabalhadores, aí algumas pessoas ainda falam, meu Deus do céu, né? Ou seja, misericórdia, né? Ou seja, eu fico muito triste porque falta informação. Eu fico muito triste porque em pleno século XXI, César, infelizmente, ainda existem pessoas que não entendem que o voto é individual e intransferível. Ainda existem pessoas que não entenderam que o voto é democrático e você vai votar pela a sua vida, ou seja, o que ocorre na sua vida, o que é bom para você. Eu não posso votar o que é bom para os ricos, o que é bom para os empresários, o que é bom para os governantes. Eu tenho que votar o que é bom para mim, o que é bom para minha família, o que é bom para os meus filhos, o que é bom para minha cidade, o que é bom para o meu bairro. Eu tenho que ter um pensamento voltado também às pessoas que estão do meu lado. Então, o que ocorreu, César, em 2018, eu fico muito triste. Quando eu converso com alguns pastores, que na época de no ano de 2018, eu comentei, poxa, vamos votar ainda no candidato do PT, do Fernando Haddad, vamos votar num professor, vamos votar em alguém que pode trazer uma educação de qualidade, pode transformar o Brasil realmente numa pátria educadora, pode verdadeiramente aí mudar a história, né, do país, pode dar continuidade a trabalhos bacanas, legais, né, serviços sociais, políticas públicas de qualidade, uma boa política. E essas pessoas olhavam para mim, pegava as duas mãozinhas e fazia, é isso aqui que eu voto. E alguns casos, eu olhava para essas pessoas, para esses padres, para esses evangélicos e dizia assim, mas será se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dar uma arma na mão da população? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, ele iria dizer que bandido bom é bandido morto? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus iria estar aí tirando uma com a cara das pessoas, dizendo que não importa quantas pessoas vão morrer, não importa o que importa é estar no poder, o que importa é matar as pessoas. Então, isso ficou muito distante. Tá? Isso ficou muito distante. Então, o que fez com que essas pessoas votassem no governo que aí está foi justamente a má informação. E lembrando que a informação, seja boa ou seja ruim, ela não é formação. Né? Formação é uma coisa, informação é algo que é necessário, mas quando ela é verdadeira, ela é precisa e com dados concretos. Eu não questiono assim como nós falamos de tolerância religiosa, é necessário respeitar a religião das pessoas, também é necessário respeitar o partido das pessoas. Como que nós vencemos? Como que nós buscamos novos eleitores para nós? É simples, é tendo a boa política. É simples, é tendo projetos, é simples, é lutando pelos ideais, pelo interesse da população. É isso que nós precisamos. A minha campanha, ela não vai ser para atingir o governo que está. A minha campanha, a minha pré-campanha, ela não está sendo simplesmente para falar mal ou dizer eu avisei. Não. A minha pré-campanha é para dizer ainda é tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de você votar nas pessoas que realmente vai lutar por você e vai lutar por sua família. Ainda é tempo em votar em alguém que vai te ouvir e vai atender a tua necessidade, vai te representar na Câmara de Vereadores, vai te representar na prefeitura da cidade. Ainda é tempo de pôr a mão na consciência, pedir perdão, primeiramente a Deus, porque jamais, em hipótese nenhuma, se Deus ele manda nós amar os nossos inimigos, quem dirá
Quem dirá as pessoas que moram ao nosso lado, os nossos vizinhos, a nossa família? Jamais que eu pegaria uma arma e daria na mão de alguém que eu amo. Jamais. Porque eu sei que o ser humano, ele tem uma fé como se fosse uma gangorra. Uma hora está lá em cima, daqui a pouco já despenca, está lá embaixo, e quando está lá embaixo precisa de pessoas que dê a mão, e não uma arma. Porque aquelas pessoas que se utilizam de arma, que se utiliza do ódio, da vingança, ela infelizmente acaba adotando e plantando uma semente ruim, uma semente que não gera paz, uma semente que não gera amor, uma semente que é muito, muito longe do cristianismo, muito longe do que Jesus nos ensinou. Então, eu quero até passar um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo, não sei, né, alguns comentários que tá tendo, porque eu estou aqui pelo aplicativo do Streamwood, não sei como que fala, mas assim, eu não sei, dando boa noite aqui. Né, alguns comentários que está tendo, mas eu quero falar para você também que está nesse momento aí nos vendo. A tolerância é necessária. A tolerância é precisa. Não existe outro meio, não existe outro caminho a não ser respeitar o próximo. Tá? Então, nós não estamos aqui para criticar apenas o governo ou até mesmo a pessoa do governo. Nós estamos aqui para criticar o mal que esse governo está fazendo conosco, porque eu posso aceitar ele como governo, mas eu não posso aceitar algo que está me prejudicando. E o que eu estou colocando em pauta aqui nesse momento há uma tolerância do governo, porque é democrática, porém não há uma tolerância de algo que está me atingindo. Quando eu olho para as pessoas, os pais desempregados, as mães, as famílias desempregadas que às vezes não tem na despensa, sabe? O que comer, o que dar para os seus filhos. Poxa, né, eu fico muito decepcionado. E é direito, né, direito do cidadão, e é um dever das autoridades, é um dever dos governantes estar oferecendo verdadeiramente ali segurança, emprego, moradia de qualidade, educação de qualidade, saúde, é isso que nós necessitamos. Nós não pedimos muita coisa, não, César. O que nós estamos aqui reivindicando, tá? O que nós estamos reivindicando é políticas honestas, de qualidade. E eu acredito que essas eleições de 2020 será um divisor de águas. Nós vamos conhecer muitas pessoas boas que vão entrar, né? E o meu nome ele está sendo muito cogitado, muitas pessoas estão me ligando, estão me procurando para saber quem é o pastor Messias. E é necessário que a gente saiba que é um pastor que acredita nos valores da família, mas também acredita muito, muito que haverá políticas de qualidades para as famílias, para as pessoas que têm a sua fé, a sua religião, seja em que segmento for, católico, evangélico, espírita, vocês precisam verdadeiramente acreditar que virão dias melhores. E não existe outros dias melhores que virão, a não ser votar com responsabilidade. Muito bom aqui. Só tem uma perguntinha agora, né? O Túlio Vidor, meu colega aqui da instituição, né? Ele está dizendo que foi muito bom o debate. Ele está perguntando, Messias, como podemos exercitar a tolerância sem atacar diretamente aqueles que são intolerantes? Como fazer isso na dinâmica da campanha? É um pouco essa coisa do exercitar a paciência, mas a pergunta é para ti aí, pastor Messias. Pergunta muito boa. Pergunta muito boa. Eu sempre faço o seguinte, né? Eu sempre faço perguntas. E quando nós começamos a perguntar, as pessoas começam a ver o quanto está errado. Existe uma frase de um grande filósofo que diz que contra fatos não há argumentos. Né?
Teve um pequeno corte a aqui. gente Voltou. começa a fazer perguntas, as pessoas começam a ficar sem respostas, porque não existe resposta. Acho que teve uma pequena queda aqui agora. Tá ouvindo? Eu vou ver se... Agora sim, agora tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Tá pode ouvindo? falar. Perfeito. E contra fatos não há argumentos. Você pergunta, a partir do momento que você vê um governo que nunca trabalhou tanto como o Partido dos Trabalhadores, se você tiver um partido que fez tanto, me cita um partido, todos irão ficar calados porque não existiu nenhum partido. Não existiu e nem vai existir. A partir do momento que você começa a fazer perguntas não machuca, pergunta não tira pedaço, né? Isso não é prepotência, não é, sabe, querer ser mais do que outros partidos. Não, mas o único que fez foi o PT, né? Então, faça pergunta para essas pessoas. Pergunte qual foi os anos que ele pergunte para eles. Qual foi o período que os brasileiros adquiriam bens, móveis. Pastor Messias, eu acho que que agora deu agora travou, travou mesmo. Que Tá ouvindo? Foi pipocando até cair, eu acho. Deixa eu ver se ele vai conseguir regressar. Mas eu só quero fazer um complemento aqui. Quero fazer um complemento da fala. Voltou, Pastor Messias? Tá me ouvindo? Voltou? Sim, sim. Voltou. Você tá me ouvindo? Agora estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Eu só vou concluir. Então, pergunte para essas pessoas qual foi o período que essas pessoas comeram mais carne. Churrasquinho nas lajes, todo final de semana, dinheiro no bolso, viagem, financiamento de carro. Pergunta. Eu acredito que isso não é desrespeitar e nem ser intolerante, não. Faça a pergunta. E contra fatos não há argumento. Mostre dados. Mostre dados concretos, resultado para eles. Eu tenho certeza que a partir do momento que eles começarem a ter na consciência e falar, nossa, o quanto nós erramos, né? Porque a gente não reclama de barriga vazia. Ô César, você já viu alguém reclamar de barriga vazia? Comida tá ruim porque tá sem sal. Você já viu? Existe comida ruim? Existe comida ruim quando você tá com fome? Existe água ruim quando você tá com sede? Não existe. Ei, é necessário as pessoas começarem a entender que a partir do momento que você está de barriga cheia, não falta nada, agora você vai reclamar até de quem leva comida para a tua mesa. E foi o que ocorreu lá em 2018. As pessoas estavam tão bem que começaram a reclamar. Então, a intolerância, ela não é aceitável. Mas tolerar e ter paciência com as pessoas que ainda não têm informação é necessário. Vamos trazer esse povo para o nosso lado, o lado certo, o lado do crescimento, do desenvolvimento, do emprego, da renda, verdadeiramente da verdade. É isso que nós queremos. E, para finalizar, eu gostaria até de comentar sobre o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou mais de 570 dias preso, e a verdade, ela apareceu, e o TSE, né, o Supremo Tribunal, eles agora
né, as delações, estão tirando, né, tudo aquilo que foi colocado nos autos do processo Lula, porque viram que foi indevido, e o julgamento do Sérgio Moro também foi um julgamento parcial e partidário. Então, nós vamos voltar, eu acredito, lá em 2022, com o melhor presidente da história. Sempre foi, sempre será, e será o nosso futuro presidente do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E eu queria também, César, estar agradecendo as pessoas que tiveram aí, né, a paciência de estar ouvindo esse debate, as pessoas também que vão ouvir depois, através do meu Facebook, através das redes sociais, do YouTube, né, eu quero falar para você que pensa no que foi falado aqui, esse papo, essa religião política, combina sim, dá certo, isso é políticas públicas, isso é ajudar o próximo, isso é o partir do pão, isso é verdade. Então, eu gostaria, né, com a permissão, claro, do nosso querido César, estar desejando aí para vocês uma grande bênção do Senhor Jesus, né? Que a grande consolação do Espírito Santo de Deus possa estar na vida de cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Obrigado, César. Sim, valeu, obrigado pela tua presença. Chegou uma pergunta aqui do Sordi, né? Nós estamos agora nos finalmente, não sei, o Luiz Carlos Sordi. É uma pergunta um pouquinho mais espinhosa essa aqui, tá? Eu vou fazer também, tá? Ele está ponderando aqui, né? Se o retorno de Cristo é inquestionável, acredito que a teoria do retorno do Nietzsche também seja. Quem refletiu profundamente essa teoria também refletiu sobre o propósito inadequado da moral cristã. Então ali ele está ponderando. Opa, acho que ele caiu aqui. Infelizmente, o Sorge, eu estava fazendo a leitura da tua pergunta e a internet dele estava ruim, do pastor. Se ele regressar, vamos ver aqui. Eu acho que ele não regressou aqui. Bueno, aqui, ó. Regressou. Aí, nós vamos fazer o encerramento aqui, porque também nós já passamos, né, do que eu tinha combinado com ele. Tá me ouvindo agora, pastor? Você me ouve? Acho que ele não me ouve. Tá. Acho que ele não está me ouvindo. Na verdade, é que, e daí ele está falando, né, que voltando à pergunta do Sordi, né, que ele está refletindo sobre alguns atrasos conservadores das religiões, que alguns países as igrejas estão perdendo adeptos, né, por conta dos ataques explícito histórico aos diferentes. Aí que você faça essa reflexão sobre isso, né. Provavelmente aí a questão acho que infelizmente a internet do pastor Messias piorou agora. Ele não me ouve. Mas bem, pessoal, é uma boa pergunta, Sordi. Infelizmente eu acho que nós agora perdemos um pouco da conexão. E aí eu só quero salientar aqui o seguinte, né? Agradecer imensamente a presença de todos aqui que vieram comentar, tá? E agradecer imensamente a participação do pré-candidato a vereador. Você me ouve? Né? Agora eu te ouço. Tudo bem. Estou ouvindo você, pode falar. Veio uma pergunta agora, pastor Messias, que é a pergunta uma pergunta do Sorge. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Ele está falando que a questão do retorno de Cristo, se é inquestionável, então a teoria do retorno eterno de Nietzsche também seja. E ele está falando que o propósito da moral cristã para alguns grupos, para os diferentes, acabou sendo de ataque explícito e histórico, no caso, né? Provavelmente a questão dos grupos homossexuais, enfim, grupos indígenas, historicamente, assim, ataques a outras vertentes, inclusive religiosas, tá? Ele quer que você faça uma reflexão sobre isso, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido, a questão houve perseguições, né? Como houve perseguições de outras religiões
de outras religiosas, né, que se mataram no passado, mataram cristãos também, inclusive, tá? Um pouco nesse sentido, acho que é a reflexão, tá? Perfeito. Tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Eu mudei de lugar aqui para ficar melhor. Tá dando para me Sim, ver? sim, tô te enxergando Perfeito. também. É uma pergunta, César, muito interessante, porque realmente foi histórica, né? A gente nunca pensou, na verdade, eu nunca pensei que eu ia viver para ver o que eu vi em 2018, né? Onde os evangélicos foram encabeçados através de grandes líderes para apoiar alguém que seja fascista, alguém que seja tão fora do comum e fora também dos padrões bíblicos, né? Infelizmente, o que houve foi uma utilização, como eu falei antes, do nome de Deus para que essas pessoas aí fossem visadas, ou seja, foram algo chamativo, né? Chamaram através da palavra, né? Das frases que o Bolsonaro usou muito foi o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, quando na verdade foi algo muito mercenário e horrível, porque no momento de pandemia agora, nós vimos que não foi nada disso, o Brasil ficou em último lugar, e Deus pior ainda, porque não foi considerado aí as pessoas, né? Estamos aí a mais de 100 mil mortes. Eu nunca pensei que nós tá tão longe da China, tão longe aí dessa doença, dessa enfermidade, iria ter um efeito tão grande como teve, né? O segundo país que mais está vivenciando morte, está passando por luto, grande luto, como o nosso país. Né? Então, foi algo que foi mentiroso, uma campanha mentirosa, uma campanha longe dos princípios éticos, estava na cara, né? Estava aí visível para todo o cristão ver, mas infelizmente eles tiveram informações que foram mais gananciosas e mais projetistas, né, do que a verdade. Né? Eles programaram algo que está caindo agora, porém, há uma necessidade de recomeço, há uma necessidade de recomeçar. E a gente do PT, e principalmente a minha pessoa, que eu estive por dentro, né, das igrejas em 2018, porque eu estou com 20, eu estou indo para 28 anos que estou no evangelho, que sou cristão, né, já faz 28 anos, e eu conheço muito bem a área espiritual, conheço muito bem muitas religiões, e eu acredito verdadeiramente o que levou foi isso, né, que eu acabei de falar, porém há uma questão que também tem que ser considerada, né, que o Bolsonaro ele enganou completamente em dizer que era evangélico, que era cristão, né? Até então ele ia para os altares das igrejas, dobrava o joelho, dizia que era o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e hoje nós estamos vendo que aquilo ali foi tudo algo muito orquestrado, né? Algo muito programado, teve muito teatrinho. Né? Tanto o César, que ele não participou de nenhum debate, né? Ele não participou de nenhum debate, porque se ele fosse ao debate, infelizmente ele não venceria nenhum. Ele não tem capacidade de estar. O cargo é muito grande para ele. Ele não tem capacidade de estar onde ele está. Infelizmente, eu acredito que um professor como Haddad, ou não precisa ser professor, qualquer outra função, como, sei lá, um advogado, ou até mesmo uma pessoa sem curso superior, mas de boa índole,
reagiria muito melhor em momento de pandemia ou qualquer outro enfrentamento em relação do trabalho, em relação da saúde, sabe? Enfrentaria qualquer problema do Brasil muito melhor do que o Jair Messias Bolsonaro, né? Então, tudo foi orquestrado, os evangélicos, infelizmente, caíram, mas eu convoco as pessoas para reaver, eu convoco as pessoas para pedir desculpa de que forma? Votando nas pessoas devidas, votando nas pessoas com o bom caráter, com a boa índole, votando nas pessoas que amam o próximo. Porque pode ter certeza, qualquer candidato que a partir dessa data sair fazendo gesto de arminha, não faça isso, porque não irá vencer as eleições. Não irá vencer as eleições. Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Então, é isso, né, e que Deus nos abençoe. Isso aí. Nós vamos indo para o finalmente aqui, o Luiz Carlos Sordi ali colocou que e um texto grande aqui, gerações Z e Alfa não aceitarão alguém pensando por eles, mudamos os paradigmas, saímos do território piramidal da verdade, do pai, do professor, do pastor, para a horizontal. Essas gerações transitam em outros campos e detestam o conservadorismo, a expansão humana está no corpo. É uma outra reflexão, é uma outra visão, né, digamos assim, perfeitamente aceitável. O Luiz Carlos Sordi é meu amigo, inclusive, né, servidor público comigo aqui, trabalha conosco na universidade, tá? Como a gente já chegou 1h15, eu tinha combinado 50 minutos com o pastor, com o pré-candidato a vereador, passou o tempo, foi um bom debate, uma boa dinâmica de conteúdo, assim, das pessoas também participando, perguntando, tá? Agradeço imensamente a tua presença, tá? Só dizer que na segunda-feira próxima nós temos um debate, então, já confirmado, né, com a presença do Alex Huberti, que é presidente da Rádio Comunitária de Nova Erechim, com a Flávia Durgante, que é jornalista e minha colega aqui na Universidade Federal, e com o Rômulo Mafra, que é pré-candidato a vereador do PT, no município de Itajaí. Nós vamos debater um pouco essa questão da comunicação popular, das blogosferas progressistas, né, da democratização da mídia, né, que é um tema bastante importante nesse sentido. Agradeço imensamente todas as pessoas que assistiram, que contribuíram, tá? O Sorte está dizendo aqui que ele entrou no debate e está dando risada. Ótimo, né? Aqui o debate sobre tolerância também acaba abarcando, né, as pessoas da não fé, no caso, né? Acho que também faz parte, né? O Anderson Giacomelli aqui, também pré-candidato a vereador de Guatambu, está parabenizando pelo debate. Pré-candidato a vereador do PT aqui do nosso município também, tá entrando no debate. Também jovem como você, inclusive, o Anderson, tá? E mais uma vez, me despeço de ti e das pessoas que nos assistem, te agradeço, desejo boa campanha, desejo sucesso aí para as candidaturas do campo da esquerda, especialmente, né, a sua, do Gilmar Tato, mas também tenho um grande apreço pelo Boulos, tá? O Boulos, quando esteve em Chapecó, foi jantar conosco, tá? Quando ele veio fazer uma fala aqui, chamado pelo deputado do PT, deputado federal, que é pré-candidato a prefeito do PT de Chapecó, deputado Pedro Pizai, Guilherme Boulos esteve aqui em Chapecó, acho que ele tem uma história, uma ligação de movimentos sociais, mas obviamente eu torço imensamente pelo sucesso das candidaturas progressistas que defende o povo. O Soares está dizendo que foi a primeira vez que ele acompanhou e que ele gostou do debate. Nos parabenizou aqui pelo debate. Estou despedida aqui, pastor. Pode dizer aqui as palavras finais aqui, porque senão a gente vai falar o resto da noite aqui, né? César, eu que agradeço a você, foi um debate muito importante, eu acredito que aflora, né, o intelecto, as pessoas que realmente gostam de pensar, as pessoas que realmente gostam de ver a realidade, de ver, né, lados para poder gerar uma posição, né? Eu quero agradecer também a cada pessoa também que esteve conosco, as pessoas que também vão assistir depois através do YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, as pessoas que verem depois esses vídeos, eu quero falar para você que não existe outro candidato
melhor e mais preparado do que o candidato a prefeito à cidade de São Paulo, pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Gilmar Tato, e o candidato a vereador, que é o pastor Messias Pereira, que sou eu, né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor possa estar com cada um de nós, paz sobre Israel, paz sobre o Brasil e paz sobre a cidade de São Paulo e sobre também Santa Catarina, que é a tua cidade, o teu estado, né, de uma forma especial. Deus abençoe a todos. Amém. E um abraço aí, sucesso, boa semana para todos, para ti e para todos que nos ouvem. Vou encerrar aqui Obrigado. daí, tá? Valeu. Tchau, tchau.